Queridos presbíteros, párocos, vigários paroquiais, sacerdotes que trabalham em nossa arquidiocese, queridos diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, senhor governador do estado, Flávio Dino, em seu nome eu saúdo todas as autoridades civis do Poder Executivo, também do Legislativo e do Judiciário. Amados irmãos e irmãs, membros do povo santo de Deus, celebramos esta Eucaristia em ação de graças ao jubileu de nossa arquidiocese, nesse tempo litúrgico do Advento, tempo de espera esperançosa, de ativa, de construtiva esperança. Jerusalém é a cidade forte, nos diz Isaías na primeira leitura. É sede de salvação, oposta à cidade do mal. Um povo justo que cumpre com seus compromissos, põe a sua confiança em Deus. Justiça, fidelidade e confiança são atitudes religiosas básicas de Deus que, nos eleitos, estas atitudes produzem um sentimento de segurança. Os humildes, que foram salvos pelo Senhor, confirmam com os seus atos a vitória de Deus sobre a cidade dos arrogantes. No Evangelho, Jesus nos faz uma grande advertência e nos obriga a perguntar-nos se estamos construindo a sua igreja sobre a rocha, escutando e pondo em prática as suas palavras, ou se estamos edificando sobre areias inseguras que não possuem a solidez nem a garantia do Evangelho. A crise atual está pondo a descoberto a verdade ou a mentira de nossa vida cristã. Não basta chamar Jesus de Senhor, Senhor, se não fazemos a vontade do Pai. Não é este o momento de fazermos um exame de consciência para questionar falsas seguranças e dar um nome concreto à falta de vida evangélica? A crise que nós cristãos estamos vivendo tem raízes sociológicas e culturais bem concretas, mas nos obriga a reexaminar os alicerces e observar sobre que bases estamos construindo a nossa vida cristã. Talvez não tenhamos arraigado o nosso cristianismo no alicerce sólido do Evangelho, mas em costumes, modas e tradições, nem sempre de acordo com o Espírito de Jesus. Estamos acostumados a receber os sacramentos como o recurso fácil e seguro para obter graça e salvação. E talvez, uma vez cumpridas as nossas obrigações religiosas, já não nos preocupamos tanto em fazer do sacramento a expressão verdadeira de nossa conversão sincera. Quando nos dispomos a ler a palavra de Jesus, sabemos que não vamos ler um livro, e um livro qualquer, mas vamos escutar Cristo que fala ao nosso coração. Felizes os que escutaram e continuam escutando em seus corações Cristo, palavra. Ele mesmo que fala enquanto se lê na igreja as Sagradas Escrituras.
É nesse sentido, então, que hoje nós celebramos 100 anos como Arquidiocese de São Luís. Exatamente no dia 2 de dezembro de 1921, por meio de decreto da Sagrada Congregação Consistorial, nossa, então, Diocese de São Luís foi elevada à Arquidiocese, e a 10 de fevereiro próximo de 1922, pela bula Ratione Congruiti de Pio XI, a sede metropolitana. Hoje, rendemos graças a todos os que escutaram a palavra e colocaram-na em prática. Leigos e leigas, vivendo este século e contribuindo para a construção do reinado de Deus. Particularmente, quero recordar os 7 arcebispos e bispos auxiliares que exerceram sua missão como pastores arquidiocesanos. Dom Otaviano Pereira Albuquerque, nosso primeiro arcebispo, que governou até 1935, fez visitas pastorais bastante proveitosas, cuidou do seminário, abriu em São Luís útil residência dos padres jesuítas e cuidou da vida religiosa do seu rebanho. Foi nesse período que se pôde organizar e dar eficiência à Liga Eleitoral Católica, cujos representantes tiveram real atuação na Constituinte de 1934. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que governou de 35 a 44, empossado em 29 de abril de 36, sua ação logo se fez notar. De pronto, convidou os irmãos maristas a reabrirem o seu ginásio, São Francisco de Paulo, e organizou e fez atuar sempre a ação católica em seus 4 setores. Realizou 2 congressos eucarísticos, um em Caxias e o outro em São Luís. Acalentou e ainda externou a luminosa ideia de fundar a Universidade Católica do Maranhão, que então não germinou por falta absoluta de elementos vivificantes. Criou as dioceses de Caxias e Pinheiro. O zeloso arcebispo promoveu retiros espirituais para seu clero, ordenou sacerdotes, criou paróquias, introduziu os padres lazaristas e as filhas da caridade de São Vicente de Paulo. Estendeu a ação das missionárias capuchinhas e visitou toda a arquidiocese com pleno êxito. Dom Alberto Atioli Sobra, terceiro arcebispo, tendo como bispo auxiliar Dom Otávio Barbosa Aguiar, é do clero diocesano de Sergipe. Tinha precária saúde, governou apenas 4 anos, mas em tão breve tempo, utilíssima nos foi sua administração. Seu espírito de fé e sua piedade profunda nos ficaram bem presentes. Sua carta pastoral de saudação, suas 27 circulares e suas mensagens são provas cabais de seu infatigável zelo, de sua afetuosa devoção ao Santíssimo Sacramento e à Santíssima Virgem, de seu amor ao Santo Padre e à Santa Igreja e de sua dedicação ao clero e ao seminário. Dom José de Medeiros Delgado, nosso 4º arcebispo, tendo como bispo auxiliar Dom Antônio Fragoso. Sua ação episcopal foi de 11 anos e 7 meses entre nós. E essa presença já caracterizamos qual flama que se alastrou por todos os quadrantes da vida religiosa e social. Iniciou Dom José com o propósito de atingir e aproximar todos os homens, começando pelo campo econômico, com a cooperativa Banco Rural do Maranhão Limitada, encarregando-se a mira de educar o povo no cooperativismo e de fundar
cooperativas de crédito no interior. Ajudou a solucionar o problema das faculdades de estudos superiores, coordenadas na Universidade do Maranhão. Ao seu lado, a Remar, para a educação do homem do campo, e o Duril, para auxiliar os estudantes universitários. A ASA, obra assistencial em bairros suburbanos. O MEB, com suas benéficas realidades. A ação católica se demonstrou viva em pequenos encontros no setor operário. Os congressos eucarísticos e mariano e de vocações sacerdotais excitaram a vida religiosa na capital. Em 6 cartas pastorais e 43 circulares, o ardoroso metropolita doutrinou e insistiu sobre diversos assuntos, entre os quais o seminário e as obras das vocações sacerdotais ocuparam lugar de destaque. O 5º arcebispo foi Dom João José da Mota de Albuquerque, tendo como bispo auxiliar Dom Manuel de Milson da Cruz. Ele foi nomeado para a arquidiocese em 28 de abril de 64 e empossado em 19 de julho. Teve ativa participação no Concílio Vaticano II, dedicando-se ativamente aos trabalhos conciliares. O arcebispo Dom Mota o arcebispado de Dom Mota aconteceu paralelamente ao regime ditatorial militar. Em 20 de março de 84, o Papa João Paulo II aceitou a sua renúncia. Nosso 6º arcebispo foi Dom Paulo Eduardo Ponte, conhecido por muitos de vocês. Teve como auxiliar Dom Xavier Giles de Mopô e Dom Geraldo Dantas de Vasconcelos. No dia 20 de março de 84, o Papa João Paulo II nomeou arcebispo de São Luís do Maranhão, ele que era bispo de Itapipoca, no Ceará. Durante o governo de Dom Paulo, o número de paróquias da arquidiocese aumentou de 19 para 40, e comunidades religiosas foram acolhidas ou reativadas. O seminário Santo Antônio foi reativado e ampliado em sua área territorial. Para a formação do clero, o sistema de ensino foi remodelado com a fundação do CETEMA, hoje IESMA. Construiu a casa episcopal, a catedral passou por reformas consideráveis. Com a sugestão de Dom Xavier Giles, Dom Paulo Pontes enviou para a Europa alguns padres do clero secular para se especializar. Devido à questão de saúde, e tendo completado 74 anos, Dom Paulo Pontes renunciou ao mundo episcopal no dia 21 de setembro de 2005. Faleceu em São Luís, na madrugada de 15 de março de 2009, e está sepultado em nossa catedral. Em nota, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assim se expressou: seremos eternamente gratos a Dom Paulo pelos relevantes serviços prestados à Igreja no Brasil, especialmente no período em que foi vice-presidente da CNBB, de 87 a 91. Sua obra e seu testemunho à frente das dioceses de Itapipoca, no Ceará, e de São Luís, no Maranhão, são prova do quanto serviu com amor e dedicação à Igreja de Cristo. Nosso 7º arcebispo, Dom José Belisário, nosso bispo emérito e que nos acompanha rezando conosco nesta celebração. Ele teve 2 bispos auxiliares, Dom José Carlos Chakorowski e Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Nosso penúltimo e 7º arcebispo foi nomeado pelo Papa Bento XVI em 21 de setembro de 2005. Tomou posse no dia 19 de novembro do mesmo ano. Desde 2007, é membro efetivo da Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos da CNBB. Foi secretário e presidente do Regional Nordeste 5 da CNBB. Também foi suplente do Conselho Permanente da CNBB e eleito, em 10 de maio de 2011, vice-presidente da CNBB e, em 2015, vice-presidente do CELAM. Hoje é nosso arcebispo emérito. Em sua trajetória, que durou 16 anos, ele deixa para todo o povo de Deus uma trilha por meio de sua vida, para sempre enxergar o invisível. Como ele mesmo disse: volto para
para as Minas Gerais, para a minha família franciscana, com uma enorme dívida. Dívida de amor e gratidão. Essa dívida não me é pesada. Pelo contrário, é uma dívida que quero carregar para o resto da minha vida com muito carinho. Sem dúvida, Dom Belisário é reconhecidamente um cidadão ludovicense e maranhense, que lutou como pastor pela paz e justiça, valores verdadeiros do reino dos céus. Seu jeito discreto revela pouco. Sua simplicidade pode dizer menos de si. Seu modo particular de se manifestar na vida da sociedade e na política parece despreocupação, e seu proposital silêncio possa sugerir ausência. Mas em toda a sua vida se percebe, ou melhor, sua vida nos esclarece, que seu jeito discreto ensina a doação desprendida do franciscano. Sua simplicidade e a obediência aos valores da fé cristã é a negação de uma pretendida vaidade, o desprendimento dos palanques sociais e políticos e esclarecida escolha da não convivência com o momentâneo. O seu silêncio, a prudência de um mestre, a vigilância de um pastor. Que belos, significantes e gratificantes testemunhos construídos sobre a rocha nesses 100 anos de evangelização em nossa arquidiocese. Demos graças a Deus por tantas ações evangelizadoras. Devemos agora, queridos irmãos e irmãs, olhar para frente, para o futuro que queremos construir. Que desafios para nós, irmãos e irmãs, nos são postos nesta igreja particular de São Luís. Somos convidados pelo Senhor Jesus a continuarmos a missão, concretizando a coexistência fraterna, na qual se realiza a promessa do Senhor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nosso cenário atual, queridos irmãos e irmãs, é ambíguo, marcados por luzes e sombras. Um dos desafios mais relevantes é, sem dúvida, a cultura urbana. Pois o mundo vai se tornando cada vez mais urbano. Isso acontece não só porque as pessoas tendem a residir nas cidades, mas também porque o estilo de vida e a mentalidade dos ambientes cidadinos se expandem sempre mais, alcançando os rincões mais distantes, com todas as consequências humanas, éticas, sociais, tecnológicas e ambientais, entre outros. É por isso que pensar a relação entre evangelização e cultura urbana torna-se um imperativo para a nossa ação evangelizadora em nossos dias. Ao contemplar as cidades com inúmeros desafios, o olhar cristão identifica de imediato muitas formas de sofrimento, dentre as quais a pobreza, o desemprego, as condições precárias de trabalho e habitação, a devastação ambiental, a falta de saneamento básico e espaços de convivência, a violência e a solidão. Somos todos convocados a escutar, refletir e compreender a mentalidade urbana atual, cujas marcas são globais e, ao mesmo tempo, diversificadas e plurais. A missão exige a habilidade de percorrer um caminho sinodal, que é precisamente o caminho que Deus espera da igreja no 3º milênio. A sinodalidade significa o comprometimento e a participação de todo o povo de Deus na vida e na missão da igreja, uma vez que todos são corresponsáveis pela vida e pela missão da comunidade, e todos são chamados a operar segundo a lei da mútua solidariedade no respeito dos específicos ministérios e carismas,
enquanto cada um desses obtém a sua energia do único Senhor. No momento atual, nossa ação implica a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, nos mais variados ambientes, que sejam casas da palavra, do pão, da caridade, e abertas à ação missionária. Nelas, vivemos um ambiente humano de proximidade e confiança, que favorece a partilha de experiências, a ajuda mútua e a inserção concreta nas mais variadas situações. Nessas comunidades, os cristãos leigos e leigas, a partir da participação na vida da igreja, do senso de fé, dos carismas, dos ministérios e do serviço cristão à sociedade, vivem sua vocação e sua missão em comunhão e solidariedade. Queridos irmãos e irmãs, em meio a essa complexa realidade, pela fé, reconhecemos o Senhor presente e atuante junto a nós. São tantas as resistências e a resiliência como capacidades para não se deixar vencer pelo que degrada as pessoas e o meio ambiente. O Senhor certamente nos ajudará a sermos ousados e criativos para reinventar e descobrir caminhos novos para reconstruir a vida e a paz. Que venham mais 100 anos, que venha o teu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.